Bem-vindos aqui a mais um vídeo de Economia e no dia de hoje eu vou falar-vos sobre como é que é constituído um NIB ou um IBAN de uma conta bancária. Quais são as características deste número? Como é que vocês podem identificar no número algumas propriedades? Por isso não percam já desde seguida. Portanto, eu vou então indicar-vos como é que é a constituição de um NIB ou de um IBAN. NIB significa Número de Identificação Bancária, que é um número de identificação associado a uma conta. Conta essa que pode ser vossa. E este número de identificação bancária é constituído por 21 algarismos. Tem 21 números, 21 dígitos. E cada um desses dígitos significa algo que eu já vos vou explicar de seguida. Portanto, os primeiros 4 números destes 21, do vosso número de identificação bancária, dizem respeito ao banco a qual a conta pertence. O NIB não é mais nada menos do que a morada de uma conta vossa, para as pessoas poderem colocar o vosso número de identificação bancária e fazerem transferências para a vossa conta. Portanto, os 4 primeiros números, então, designam o banco à qual pertence essa conta. Por exemplo, 0035 dirá respeito à conta geral de depósitos, depois há vários outros números, 00 mais outros números que dizem respeito a outras contas. Portanto, os primeiros 4 números deste 21 do NIB correspondem então à conta bancária, ao banco, portanto, qual o banco. Depois, os 4 números seguintes correspondem ao balcão desse banco. Portanto, há vários balcões. Eu estou aqui a fazer título de exemplo da Caixa Geral de Depósitos, porque é o único banco público que nós temos em Portugal, por isso eu estou a pegar nessa opção. Portanto, os primeiros 4 dígitos serão 0035 relativamente à Caixa Geral de Depósitos. O segundo conjunto de números será um conjunto de números que diz respeito ao balcão desse banco. Portanto, a Caixa Geral tem muitos bancos espalhados pelo país Portugal, e o segundo conjunto de números dirá respeito a qual o balcão. Portanto, é o número que identifica o balcão, seja norte, centro, sul, etc. Depois tem um conjunto de números que representa o número específico da vossa conta, e os 2 últimos números são check digits, ou seja, dígitos de controle, que permitem identificar se o número de identificação bancária está introduzido corretamente ou não. E o que é isto? Portanto, o número de identificação bancária é constituído por 21 dígitos, portanto, os primeiros 19 mais os 2 últimos que fazem os 21, e estes 2 últimos estão os dígitos de controle. E para que isso serve então? Vamos imaginar que vocês estão a fazer uma transferência bancária, um colega vosso enviou-vos uma conta para vocês transferirem por algum motivo dinheiro para essa conta, ele deu-vos o NIB, e vocês colocam no vosso banco, e quando clicam para fazer a transferência dá a seguinte indicação: o NIB tem erro. E porquê? Ou seja, vocês não vão conseguir concluir a transferência porque dá-vos a indicação que o NIB tem erro. E porquê que o banco, o vosso banco em qual vocês estão a fazer a transferência, dá-vos esse erro? Porque ele analisa o número de acordo com os primeiros 19 dígitos mais os 2 últimos dígitos de controle. Porque que acontece? Se algum dos números dos primeiros 19 estiver errado, o facto dos 2 últimos dígitos estarem corretos vai-vos dizer que aquele número está errado. Vou ver se me consigo explicar melhor. Por exemplo, só existe um número em que é feita uma determinada operação, portanto, o número de 19 algarismos em que é feita uma determinada operação, seja esse número a dividir por 2, a dividir por 2, a dividir por 2, que dá um resto, que dá determinado resultado, que dá esse resultado dos dígitos de controle. Se por algum motivo nesse número de 19 dígitos eu alterar o número, em vez de ser um 3, ser um 2, a operação feita a esses 19 números vai dar um resultado diferente daqueles 2. E ao facto de dar um resultado diferente, por exemplo, os dígitos de controle são 2, 3. E o número dos 19 algarismos, se eu colocar mal o número, vai dar ao fazer uma determinada operação, que eu não sei qual é, mas existe uma operação que é feita a esse número, seja a dividir por 2 sequencialmente, seja a multiplicar por outro número. Portanto, há uma operação que é feita a esse número em termos
de algoritmo para identificar se esse número está corretamente inserido ou não. E se essa operação não der os dois últimos números de controle, der um número diferente, ele vai dar o erro. Portanto, existe um erro nessa introdução do número. E vocês, nesse caso, é uma ajuda, podem pedir, podem dizer ao vosso colega, ora confirma-me por favor o número, porque está-me a dar erro aqui na transferência. E ele lá vos disse, tens razão, porque aqui neste número não eram 2, eram 3. E vocês põem então novamente o número e depois já conseguem fazer a transferência. Ou seja, os dois últimos dígitos de controle servem para o sistema descobrir se o número que vocês estão a introduzir é certo ou errado. E agora vocês poderiam dizer, e se eu me enganar num dígito de controle e também num dígito da conta e for um número errado e eu conseguir fazer a transferência? Não quer dizer que não possa acontecer, mas é uma probabilidade bastante ínfima. Ou seja, está feito para que, portanto, vocês ao colocarem os números, o número de identificação bancária completo, haja uma probabilidade ínfima de vocês não enviarem para a pessoa correta, precisamente por este sistema de segurança, que é dos dígitos de controle. Por isso, para relembrar, os primeiros 4 números dizem respeito ao banco, os segundos 4 números dizem respeito ao balcão, os números seguintes dizem respeito à identificação da conta e os 2 últimos números dizem respeito aos dígitos de controle que servem para vos auxiliar para verificar se tem erro ou não o número da conta para a qual vocês estão a transferir dinheiro. Este é o NIB. E o que é o IBAN? O IBAN não é nada mais nada menos do que o NIB, em que atrás destes números vem a designação, no caso de contas portuguesas, PT50. Ou seja, um IBAN é uma nomenclatura que é utilizada, portanto, aqui na União Europeia, para poder ser uma nomenclatura que é partilhada por diversos países para ser mais facilmente identificável as contas bancárias. Portanto, no caso de Portugal, o NIB tem 21 números, um IBAN terá esses mesmos 21 números, mas atrás dos 21 números tem PT50. Portanto, um IBAN é constituído... IBAN é a nomenclatura utilizada a nível internacional para as contas europeias, portanto, tem PT50 mais os tais 21 dígitos, por isso acaba por ter um IBAN, 21 mais 4 dígitos, serão 25 caracteres, neste caso alfanuméricos. Porque é que é alfanuméricos? Porque os primeiros 2 PT, que dizem respeito a Portugal, são letras, portanto não são números, por isso o conjunto é um conjunto alfanumérico e não apenas numérico. Portanto, desta forma vocês ficam a perceber um bocadinho melhor a constituição dos números de identificação bancária das vossas contas. Portanto, recapitulando só, se for um IBAN tem PT50, depois vai ter 4 números do banco, mais 4 números do balcão, mais os números seguintes respeitantes à conta e os 2 últimos números que serão os dígitos de controle para o vosso banco. Há dígitos de controle em vários números, não só a identificação bancária, cartão de cidadão, número de identificação fiscal, mas eu nisso falarei mais tarde, provavelmente noutros vídeos. Para já era só para ficarem então aqui com a ideia de dígitos de controle e de IBAN e constituição de NIB para terem mais alguma informação sobre isto. Ficamos então por aqui, vemos no próximo vídeo. Adeus!